tal qual rolou com Felipe Anderson, e é normal que isso aconteça, né? Quando tem um time, um jogador em negociação. No caso do Felipe Anderson já estava até inclusive anunciado, né? Porque a gente é surpresa. E a gente começou a assistir jogos da Laja, né? E agora, como a gente tá em negociação com o Andrés Pereira, obviamente que os palmeirenses iam assistir o jogo do Fulham, inclusive contra o Chelsea, né? Um jogo importante aí que o Fulham venceu, né? Começou perdendo aí. E o gol do Chelsea levantou muitas questões aí dos palmeirenses. Aqui, ó, André sendo substituído, né? Você vê como a torcida palmeirense é engraçada. Eu não sei nem qual que é o contexto que ele tá rindo, mas que ele tá rindo, ele tá. Mas deve ter a ver com o jogo, imagino eu, né? Mas o cara falou, ó, a reação do Andrés Pereira ser substituído pelo Fulham, né? O Gustavo Terini que postou aqui, né? Olha lá, o sorrisinho maroto e tal. E aí, cara, o gol... É que é foda que o da Premier League é meio embaçado. Mas o gol, ó, o Palmer passa ali como, né, se não tivesse ninguém ali. Realmente a marcação muito frouxa ali do Fulham, né? E aí a galera começou a falar, né? Meu mano Andrés Pereira fazendo muito bem a marcação. Teve um que eu achei muito engraçado, velho, que ele falou que tá certo, mano, o cara tem que marcar assim mesmo, porque já em janeiro tem Palmeiras e Noroeste. Ele tem que estar bem. E obviamente que levantaria as questões, né? Mas aí eu achei interessante, ó, aqui por exemplo já, né, derrubaram um vídeo aqui, né? O Datafute postou aqui, amigo, como flamenguista eu tenho uma notícia pra você, porque o Gustavo ele postou aqui, olha essa marcação frouxa no Andrés Pereira e tal, ele quer muito vestir o verde. Então, a bola que o Datafute levantou aqui, e aí é legal pra gente trocar uma ideia, eu vou ver os comentários aqui, é da posição do Andrés Pereira, né? A posição, inclusive aqui tem o Zé Rafael aqui no Trains, que tá com o futuro indefinido ainda, né? Mas, ó, ele marcar assim é normal. Ele joga como 10. Então, a bola levantada aqui pelo Datafute como flamenguista, eu nem sabia que ele era flamenguista. Que foi um trabalho legal também. Não, é de boa, assim. Pelo menos os que eu vi, né? É que o André, ó, joga, mas foi frouxo de não querer disputar posição com a Arrascaeta. É um mimado com técnica. Tomara que vá pro verde, ó, os caras. Aí o outro perguntou aqui, né? Qual? Não esperem marcação dele. Impossível que ele marcando seja assim. Vamos ver os flamenguistas falando aqui. Se for para trazer ele para jogar como meio armador, é uma ótima contratação. Mas se a ideia do Abel for usar de segundo homem, é isso aí que vocês vão ver. O que fica na memória é a final da Liberta, mas ele já tinha entregado alguns gols de marcação frouxa assim em outros jogos, né? Falando aqui que o Andrés tem essa questão da marcação frouxa. E aí eu queria inclusive levantar essa bola com vocês. Ó, é fraco jogando de volante justamente porque não marca nada. Insiste que é dessa posição, porque assim ele enxerga de frente e tem menos marcação em cima dele. Se for para jogar de 10, a real posição vai pegar o jogo de costas e enfrentar marcação maior por conta da faixa de campo. Aí chamou de enganador. Obviamente que a gente tá lendo comentários do flamenguistas aqui, mas aí tem também o lance da entregada no Libertadores que vai contar muito, né? Mas assim, será que ele vem realmente para ser porque ele vai ser o camisa, segundo informações aí, o Palmeiras ofereceu a camisa 10 para ele. Mas assim, a camisa 10 quase que como um símbolo, né? Não exatamente, ó, vem para ser nosso meia armador. A camisa 10 como um símbolo. Mas será que o Abel pensa nisso? Porque assim, uma coisa é fato. O Abel leu muito o Flamengo daquela final. Ele leu muito, então ele conhecia muito bem o Andrés Pereira, né? Inclusive ele tem até uma masterclass dele sobre os gols e tal. Ele fala quase que sobre jogador por jogador ali do Flamengo. Então ele conhece muito bem o Andrés Pereira. E aí eu fiquei pensando se o Abel já não queria ele nessa questão aí, ó. Inclusive foi o grande problema do Andrés na mão do Renato Gaúcho. Todos viam que o maluco é o meia, mas ele dizia que era segundo volante. Só ele não percebe onde deveria jogar. Parada é que ele de meia, ele se sente muito marcado. E de segundo volante tem mais liberdade, mas também não marca. E aí, vamos ver aqui se não do Gustavo, que tem mais palmeirense comentando, né? Eu ia atrás do Palmer. Tô vendo muito palmeirense falando que o Andrés é volante. Eu sou flamenguista e nem sou da turma que guarda muito o ranço do Andrés, mas volante ele não é nunca. Se quiser ver o melhor dele, tem que colocar na frente, seja como 10 ou como meia aberto. Aquele 4-4-2 com os meias, né, na ala, assim. Se ele vier e o Abel colocar de segundo volante, não vai 10 jogos pra vocês quererem matar ele e o Abel. O cara não marca ninguém e a bola queima no pé dele, dependendo do setor que receber.
O cara falhando na marcação e você achando engraçado, até ver ele fazendo a mesma coisa no Palmeiras e a gente reclamar que só o Aníbal tenta marcar alguém e proteger a frente da área. Richard Rios é assim também e só fica olhando, depois sobra pro Everton por não salvar todas, né? Você tá reparando que o André já tá sendo cornetado sem chegar, né? Ó, já vi cara emocionado, agora igual esse aí é difícil, foi assistir um jogo do Andrés pela primeira vez e tá se surpreendendo, a marcação sempre foi fraca. Então tô levantando a questão aqui, vamos ver aqui, porque uma parada que tem legal no Transfer Market é a quantidade de jogos que ele atuou por determinada posição. E aqui você vai ver, ó, a principal posição dele, de fato, é meio ofensivo, né? A principal. Aí vai ter aqui o meia central e o meia pela esquerda, né? O cara falou ali pelo lado, né? E aqui tem o meia pela esquerda. Então a principal posição dele, de fato, é o meia ofensivo, cara. E é interessante a gente frisar isso mesmo, né? Porque a gente tá esperando quase que um segundo volante, né? E eu confesso que eu também tava isso. E eu nunca tinha me atentado a isso, cara. Eu realmente nunca tinha me atentado que ele tem mais jogos como meio ofensivo do que como volante. A falha dele lá inclusive eu vi até o Mauro César falando que o Mauro, ele meio que cornetou assim, a contratação pela idade e tal, pelos valores, mas ele disse que aquela falha dele também, assim, apesar que, óbvio, é uma falha individual e tal, mas o time todo era uma bagunça ali do Renato Gaúcho, né? Inclusive não era pra ele estar ali naquele momento, e aí ele vai e o Davis faz a pressão e rouba a bola. Mas realmente, né, cara, a gente vê aí que ele joga mais como meio ofensivo e muito flamenguista falando disso também. Eu acho que... E na seleção também, né? Ele pegou uns jogos aí que ele entrou mais avançado, jogos onde finalmente o Paquetá foi reserva, o André estava um pouquinho mais avançado, fez um golaço e tudo mais, até que o Daverson postou, né, do golaço que ele fez e tal. Mas é uma conversa interessante, uma resenha interessante pra gente analisar mesmo, porque o Andrés pode ter uma característica a mais aí, né? E aí entra a questão, a gente tem Rafael Veiga, a gente tem o Maurício, muito embora o Maurício também faça o segundo volante ou até ponta. Mas o fato um cara que é polivalente, você ganha quase que 2 jogadores, né? Porque ele pode jogar de segundo volante, pode jogar de meio, pode jogar de meio pelo lado. Então o Abel consegue se virar. Mas era isso que eu queria trazer, né? Não sei se é falha. É falha, né? No gol do Chelsea ali, que levantou muita questão aí, tanto da nossa torcida, quanto dos flamenguistas, dando a letra aí. E eu achei a maioria dos comentários de boa, assim, não querendo, tipo, tirar o cara, mas falando do que eles assistiram. E o torcedor sabe bem mais, porque, assim, por mais que a gente assista bastante jogos do Flamengo, às vezes do Corinthians, do São Paulo e tal, eu tenho costume de assistir, não sei vocês, mas a gente não assiste todos, a gente não assiste Flamengo e Volta Redonda, a gente não assiste às vezes Flamengo e Juventude se não tem a ver com o Palmeiras, tipo, se o Flamengo perder, o Palmeiras assume a liderança, por exemplo, né? Então a gente não assiste exatamente todos os jogos do Flamengo. Já o torcedor, obviamente, assiste e sabe detalhes, né? Tipo, dessas marcação frouxa é muito detalhe, né? Você vê que realmente o cara às vezes não tem aquele pé firme ali pra posição de volante. Mas comentem o que vocês acham. Se ele vem, né? Se tudo der certo, se ele vem pra ser o camisa 10 mesmo, se ele vem mais como opção de volante, que até agora, os vídeos que eu fazia aqui, eu falando dele como volante. Mas agora realmente já me despertou essa questão aí. Beleza? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, muito importante. Tamo junto.